Antes de vocês sentarem, quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e orar comigo, dizendo: Senhor, fala comigo hoje. Deus, procura dentro do meu coração as áreas que o Senhor precisa curar essa noite. Deus, eu te dou liberdade para procurar aqui dentro, Senhor Deus, quais são as coisas, Deus, que o Senhor quer falar comigo, que o Senhor precisa curar. Eu abro a minha mente, eu abro o meu coração. Espírito Santo, nós te convidamos para estar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Pode sentar. É uma alegria estar aqui com vocês. Ver essa igreja toda pink, né? Toda cor-de-rosa. Toda cheia de mulheres lindas. Eu sou a pastora Gabriela. Nós somos lá na aba de Blumenau. E temos muito amor e carinho por essa igreja, pela pastora Marli, por toda a sua família. E quando a pastora me convidou, ela disse: depois eu te falo o tema. Tá bom. Daí, quando ela falou o tema Vencendo o Medo, eu disse: que bom, que Deus já estava falando comigo sobre esse tema. Então, é tão gostoso quando já é algo que o Senhor está ministrando a nós, porque parece que daí vem assim da nossa própria vivência, do que é algo que a gente está vivendo. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. E quando a gente para pensar na Bíblia, né, o que tem na Bíblia sobre medo? Tem muito versículo, muitas histórias, muitas situações. E eu peguei uma dessas, né, mas se a gente quisesse procurar e enumerar e colocar, né, numa tabela, todas as situações são muitas. Porque nós somos humanos, Deus está lidando com pessoas que são humanas, que têm as suas limitações, que sentem medo. Agora a nossa questão é o que nós vamos fazer com esse medo. Amém? E então eu vou começar contando para vocês uma história. Teve um dia que eu estava enfrentando uma situação particular, pessoal, e foi um dia que eu fui para a vigília, lá na igreja. A gente tem as vigílias na sexta-noite, e a vigília, ela corresponde, ela está normalmente é na terceira semana do mês, e sempre é a semana da TPM. Então, é sempre o momento que eu estou sensível. E naquela vigília eu estava muito sensível. Eu comecei a chorar, eu estava muito chateada. E daí eu comecei a pensar, sabe, nas coisas que estavam acontecendo. E meu coração começou a se encher de medo. Começou a se encher. E aquilo começou a me sufocar. E eu começava a chorar mais ainda, mais ainda. Eu disse: Deus, socorro! Sabe quando é tanto medo que parece que dói o corpo, assim, dói a alma, de tanto medo que eu estava sentindo. Estava sentindo muito medo. E daí, uma moça lá da igreja, fofinha, ela veio orar comigo e ela disse: Gabi, eu estava orando por você e eu comecei a sentir uma aflição, uma angústia, algo muito ruim que você está sentindo. E eu quero orar contigo hoje. Daí o Senhor tinha mostrado para ela. Ela começou a orar comigo. E daí ela disse: Gabi, bota Deus de novo no lugar onde Ele deve estar. Daí eu fiquei pensando: poxa vida, mas Deus está no lugar dele. Deus está no lugar certo. Eu tenho, né, minha vida, tenho buscado colocar o Senhor no lugar dele. Tenho buscado colocá-lo em primeiro lugar, acima de tudo. Tenho vencido, né, minhas limitações. Eu disse: como assim Deus tem que voltar para o lugar onde Ele devia estar? E daí o Senhor me mostrou que quando eu abri a porta para o medo, eu tirei ele do lugar onde ele devia estar. E ali foi 1 segundo, foi rápido. Eu estava bem. Foi naquele momento, eu abri a porta para o medo. E no momento que eu deixei o medo entrar e fazer festa no meu coração, o Senhor saiu do centro. E é com isso que eu quero começar essa palavra, porque Deus ministra bem forte no meu coração algumas verdades em relação a isso. Amém? Então, quero que a gente abra lá em Mateus 14, 24. Desculpa, Mateus 14, 22 vai começar.
Então vamos ler. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Vou contextualizar um pouquinho essa história. Esse foi um dia bem longo para Jesus, porque diz que nesse dia Jesus tinha recebido a notícia de que Herodes, que era o rei, havia mandado matar João Batista, que era seu primo. E diz aqui no versículo, eu acho tão interessante, que quando Jesus ouviu a notícia, ele partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. Ele queria ficar sozinho, ele queria, sabe, quando a gente está, alguma notícia nos deixa chateados, a gente não quer ver ninguém. E o que ele encontrou foi uma multidão. Ele chegou e tinha uma multidão esperando por ele. E diz que quando ele viu a multidão, ele teve compaixão dela. E ele ensinou. E no final, antes de despedir a multidão, ele ainda multiplicou pães e peixes, alimentou todo mundo, mandou os discípulos embora e ficou sozinho para orar. E os discípulos, então, aqui a gente começa vendo que eles não estavam fazendo algo que Jesus não tinha mandado. Eles pegaram o barco sob uma ordem de Jesus. Jesus disse, vão. E eles foram. Poxa, mas se Jesus mandou, por que veio a tempestade? Se eles estavam debaixo da palavra do Senhor, por que eles se encontraram na tempestade? Quantas vezes a gente não está pensando, poxa, mas eu obedeci o que o Senhor disse. Por que está acontecendo essas coisas? Por que eu estou no meio dessa tribulação? Né? Deus me mandou errado? Não. Porque há um propósito mesmo no meio disso. Amém? Então os discípulos obedeceram essa ordem, pegaram um barco e no meio do mar eles começaram a enfrentar essa tempestade. E diz que isso aconteceu lá no final da tarde. E até às 3 da manhã, é a 4ª vigília, ele diz, então entre 3 e 6 da manhã, Jesus não apareceu. Então eles ficaram muito tempo lutando contra as ondas. Jesus foi aparecer lá umas 9 horas depois do que tinha começado a tribulação. Então, isso também fala algumas verdades para a gente que a gente vai conversar depois. Mas a partir do momento que Jesus chegou, Jesus diz algo muito poderoso, que é, não tenham medo. Coragem, sou eu. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês, o primeiro segredo que a gente tem para vencermos o medo para vencermos o medo, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Por que Jesus mandou embora o medo? Porque Ele chegou. E quando Ele chega, o medo pode ir embora. Porque Ele é Senhor sobre todas as circunstâncias. Amém? Então, quando você estiver diante do teu medo, lembre quem é o teu Deus. Diga ao medo quem é o teu Deus. Quando a gente está, imaginem uma situação de guerra, né? Imaginem uma situação onde a gente vai lutar contra o exército inimigo. Se a gente tem
um general que é muito poderoso, um general que é bom, assim, ó, muito, muito, muito bom. É muito melhor e é muito mais estratégico a gente conhecer a força, o poderio do nosso general, do que ficar pensando no exército inimigo. Quantos soldados vêm, como é que vai ser, não importa. Importa é que eu confio no capitão do meu exército. E assim é a gente com o Senhor. A maior força não está em conhecer o inimigo, mas em conhecer a força do nosso capitão. Amém? E isso, pessoal, fala de uma caminhada. Afinal, nosso relacionamento com Deus não é uma maratona, não é, uma corrida de 100 metros, né? A nossa vida, a gente não está assim caminhando para daqui uma semana ser arrebatado, ir para o céu e acabou tudo. Mas a gente tem uma maratona de uma vida para ser enfrentada. E nessa maratona nós precisamos crescer em conhecer a Deus. Pois quanto mais nós o conhecemos, mais nós podemos confiar nele. Mais nós podemos confiar no seu caráter. Mais a gente pode confiar de que ele é bom, de que ele não nos deixará, de que ele não vai nos abandonar no meio da aflição, de que ele não nos traria algo que não conseguíssemos suportar. Mas a gente pode confiar de que ele não erra, mas nós podemos confiar de que ele não vai nos deixar desamparadas. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós podemos vencer o medo. Amém? Quando a gente conhece uma pessoa, né? Então, por exemplo, eu conheço meu marido, né? Essa semana nós fazemos 9 anos de casados. Passou muito rápido, mas 9 anos, então a gente deu para se conhecer um pouquinho já. E quando eu sei que ele, às vezes a gente não tem tempo de se falar, mas ele faz alguma coisa, sabe aquela coisa assim? Quando você não conhece a pessoa, às vezes você duvida do que ela fez. Ah, mas será que ele fez querendo me provocar? Será que ele fez querendo me fazer mal? Mas quando você conhece a pessoa, diz, não importa o que fez, eu sei que ele está querendo fazer o melhor, que ele me ama, eu tenho segurança no seu amor, eu tenho segurança sabendo que eu sou, né, amada por ele. E assim somos nós com o Senhor. Quando a gente conhece o nosso amado, nós temos segurança no seu amor. Nós temos segurança de que ele não iria nos deixar só, de que ele não faria algo mal para nós, de que tudo está no controle dele. Amém? Você já enfrentou situações em que você olhou para o alto e do alto você viu o teu socorro descer. Do alto você viu a bondade de Deus estendida para você. Amém? Muitas de nós provamos, mas muitas vezes nós estaremos que nem esses discípulos no meio da escuridão. A gente não vai ver nenhuma mão estendida. A gente aparentemente não vai ver nada. Vai ser tudo escuro. Mas mesmo assim, do meio da escuridão vai vir uma voz. Coragem, sou eu. Amém? Todas as vezes que abrirmos a palavra, nós ouviremos essa voz. Coragem, sou eu. Todas as vezes que formos orar, mesmo sem sentirmos nada, nós sabemos que Ele está ali falando. Coragem, sou eu. Não tenha medo. Amém? E isso é o nosso grande tesouro. Esse é o nosso grande tesouro. Termos o nosso Deus, grande e maravilhoso, que nos ama. Amém? No meio dessa situação que eu estava contando para vocês, me veio no coração aquele versículo que diz, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E é engraçado, porque eu sempre entendi esse versículo como assim, Deus me ama, então porque Ele me ama, o medo vai embora. Como se fosse algo só de Deus. Deu para entender? Então, Deus me ama, então o medo vai embora porque Ele me ama. Mas o nosso relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. Ele me ama, mas eu o amo. E o amor dele já é perfeito para nós, mas o nosso amor ele está sendo aperfeiçoado. Amém? Eu preciso amar muito mais Jesus do que eu já amo. Está crescendo, mas ainda precisa crescer muito mais. Mas à medida em que esse amor também meu para com ele vai crescendo, eu decido lançar fora o medo. Amém? Então eu, por conhecer o meu amado,
consigo decidir lançar fora o medo que me atormenta. Amém? Então, lembre nesse versículo, o Senhor te ama, e porque Ele te ama, isso basta para você. Mas à medida que você o ama, você também diz, não, o medo não tem lugar aqui, porque eu conheço meu Deus. O medo não tem lugar aqui no meu coração, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei aonde está a minha esperança. Amém? E, queridas, além disso, né, quando a gente lê aqui no versículo, eu vou ler aqui de novo com vocês no versículo, a partir do 25, diz assim, ó, por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Aqui não diz quantos passos ele deu, quanto tempo que ele caminhou. Num estudo que eu estava lendo, diz que eles estavam mais ou menos 5 quilômetros distante da terra. Então Jesus ele não caminhou pouquinho sobre as águas. 5 quilômetros é bastante. Dá uma porção de tempo de caminhada, né? E aqui não fica claro para a gente quanto que o Pedro caminhou. Foram 2 passos, né? Na nossa cabeça, não sei, na minha cabeça parece que são sempre uns 3 passinhos e ele já desmorona. Mas talvez não, talvez foram mais passos. A gente não sabe. Mas o fato é, ele foi o único com coragem para sair do barco. Os outros podem até ter ficado olhando, pode ter rido dele, mas quem saiu do barco foi só ele. E quando a gente decide largar o medo, é como se nós saíssemos do barco. É como se a gente dissesse, tá bom, Senhor, eu vou dar esse passo de fé, e você sai. Só que a caminhada não acaba aqui. Às vezes a gente acha que o ponto final da chegada é a gente conseguir entregar. Tá bom, Deus, eu entrego para ti minhas ansiedades, eu entrego o meu medo, eu entrego tudo, pode tomar conta, e tu sai do barco. E acha que acabou. E isso é perigoso, por quê? Porque só isso não basta, a gente ainda tem uma caminhada. A palavra fala muito de perseverança. E essa caminhada, ela também é importante. Por quê? Porque o Pedro, ele tinha obedecido à ordem de Jesus. Jesus disse, venha. A palavra já tinha sido lançada. E muitas vezes na nossa vida é assim, o Senhor já disse, ó, vai acontecer, vai vir o livramento, eu vou intervir nessa situação. É liberada uma palavra e você age em direção a essa palavra. Mas, às vezes, o tamanho do percurso, ele te desanima. Você começa, nesse meio tempo, a duvidar. Você começa a olhar, será que foi Deus mesmo? Será que foi Jesus mesmo que falou? E isso ali mostra como Pedro reparando na força do vento. Pessoal, imagina, realmente o vento existia, certo? Estava no meio de uma tempestade, o mar estava todo revolto. Ele estava usando os seus sentidos naturais para sentir o vento. Tinha vento. Ele devia estar sendo um vento assustador. Estava tudo escuro, chovendo pra caramba, um fantasma, né, gritando para você vir. Ele vai no meio da água e está ventando um monte. Ele sentiu, a sua pele sentiu o vento. Os seus sentidos naturais sentiram o vento. E isso, o que nos fala? De que as situações, elas nos atingem. Nós sentimos a dor muitas vezes. Muitas vezes o choro vai vir. Isso não é para que nós sejamos imunes a tudo, a isso. Nós não vamos deixar de ser humanas. Muitas vezes nós vamos ter que chorar sim. Nós vamos ter que sentir a dor, vamos ter que abraçar sim. Mas, apesar de sentirmos ela, nós não podemos deixar que os nossos olhos estejam fixos em Jesus. Porque quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas, ou seja, olhou para as circunstâncias, ele afundou. Então, imaginem, ele está nessa caminhada, ele sente, vem a sensação. Se ele tivesse continuado olhando para Jesus, ele não teria reparado na toda a situação que está ao seu redor. Então, quando o Senhor te dá uma palavra, um venha, um saia desse medo, um saia dessa situação, olhe para ele até o fim.
E muitas vezes o fim não é tão perto. Aqui eu quero entrar. Jesus, ali a gente viu que ele demorou 9 horas com eles lutando contra as ondas. Então, muitas vezes, parece que o Senhor propositalmente atrasa uma resposta. Não porque Ele é mau, porque Ele quer nos castigar. Ele já deu, Ele vai dar a resposta. Né? O livramento vai vir. Ele está ouvindo a tua oração, Ele está vendo as tuas lágrimas, mas por algum motivo Ele precisa atrasar isso para que você possa ser forjada nesse meio tempo. Amém? O que eu acho legal é que assim, Pedro ele não foi assim não foi em níveis. Primeiro, Pedro, nós vamos aprender a andar num mar calmo. Então agora está de dia, está sol, não tem vento, agora a gente vai fazer um teste, tá bom? Pedro, vamos lá. Então vamos lá, aquece aí as pernas, vamos lá e agora vamos andar sobre as águas. Daí Pedro anda, beleza, agora vamos para o nível 2, com um pouquinho de onda. Depois a gente vai para o nível 3, com mais onda, depois para o nível 4, de noite. E daí para o nível 5, com tempestade. Não, já foi assim, de primeira. Escuro, tempestade, chovendo, onda, vento, tudo junto. E às vezes a gente se sente assim, parece que a gente está no meio da provação, com tudo acontecendo, mas não dava para ser só uma coisa, tem que ser tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes você já não se perguntou isso, Deus, por que tudo junto? Porque Deus quer te treinar no meio da batalha, no meio da tempestade. E tem lições que elas não são aprendidas no mar calmo, elas só são aprendidas quando o mar está revolto. Amém? Consegue dizer amém para isso? E o Senhor usa essas situações para forjar o nosso caráter, para nos fazer parecer mais com Jesus. Como que a gente voluntariamente ia se colocar nessa situação? Imagina, hoje eu estou com vontade de me incomodar. Hoje eu acordei e eu quero sofrer. Então eu vou entrar num barco e vou estar no meio da tempestade, eu vou estar quase afundando e daí eu vou tentar andar sobre as águas. Quem que acorda com essa vontade, gente? A gente não quer. O que a gente quer? O mar calmo, a gente quer o sol, a gente quer o vento suave batendo no nosso rosto. É isso que a gente quer. A gente voluntariamente não se coloca nessas situações, mas são só essas situações que conseguem formar algumas partes do nosso caráter. Então, tem parte do nosso caráter que Deus só vai conseguir mexer e tirar algumas coisas lá do fundo quando a gente estiver justamente nesse mar revolto. Então, comece a tentar olhar também para essa situação de uma outra maneira, com gratidão a Deus pelo que Ele vai formar em você, pela joia que Ele está esculpindo no meio da tempestade. Amém? E valorize, porque o Senhor diz que Ele não dá uma tentação maior do que a gente possa suportar. Jesus sabia que Pedro iria conseguir. Ele só bastava ter continuado com os olhos fixos nele, ele iria conseguir aquela aprovação, ele ia conseguir passar por aquilo. Mas naquele momento, Pedro foi aperfeiçoado de uma maneira que depois do Pentecostes, a gente vê Pedro se levantando com tanta coragem, pregando e tantas pessoas se convertendo. Por quê? Porque houve lá no escuro uma preparação para isso. Muitas vezes esses nossos momentos de dor e de angústia são preparações em que ninguém está vendo. Ninguém está vendo, só você e o Senhor. Porque é ali onde Ele consegue te colocar para confiar somente nele. Amém? Amém. A palavra nessa caminhada, então, nós também nós precisamos aprender algumas coisas que a palavra nos dá para que a gente tenha armas para lutar. Porque é normal que no meio dessa jornada em direção a Jesus, a gente repare na força do vento, certo? Agora, como que eu não vou fixar os meus olhos na força do vento? Como que eu vou fixar os meus olhos em Jesus? A palavra dá alguns tesouros para nós. Eu quero que a gente abra lá em Filipenses. No capítulo 4.
no versículo 6. Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6. Então a palavra diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então a nossa primeira arma para lutar é a gratidão. Existe uma palavra que se chama, na Bíblia, que se chama todá. Nós aprendemos há um tempo atrás ali na igreja que a palavra louvor nas escrituras aparece de diversas formas. Existem muitas palavras em hebraico para descrever o que a gente diz, que a gente lê como louvor. E uma dessas é o todá, e é a que mais mexe comigo, porque ela significa literalmente um sacrifício de ação de graças. Então, o todá é o louvor que você dá a Deus quando você não está com vontade, quando você não está enxergando aquilo, quando parece impossível o que você está agradecendo. Esse é o todá. E em uma dessas minhas andanças comigo mesma, o Senhor falou comigo: eu não estou vendo todá, eu estou vendo sacrifício de murmuração aqui. E daí eu tive que pedir perdão para o Senhor. Muitas vezes é isso. A gente constrói altares de murmuração. A gente vai colocando tudo, reclamando e reclamando e reclamando, enquanto que o Senhor quer são altares cheios de sacrifícios, de ações de graça. Amém? Muitas vezes, a gente tem várias formas, às vezes, com as quais a gente pode ser tentada no meio dessa situação com medo. Ou a reclamar, ou a desistir, ou a enfraquecer na nossa fé, ou a fazer o contrário, a oferecer esse sacrifício de ação de graça, mesmo sem ver. Amém? Continuando ali no versículo 7. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém? Isso é uma paz sobrenatural. Quero compartilhar com vocês uma experiência. Há algumas semanas atrás, a gente estava de férias, estava bem feliz, esperando pelas minhas férias. A gente tinha trabalhado muito, estava muito cansada, estava assim, chegou, férias, glória a Deus. A gente tinha conseguido, a gente ia viajar, e eu estava dentro do avião, e eu recebi uma ligação da minha mãe. Minha irmã está grávida, e ela estava com 28 semanas e 4 dias. E a minha mãe falou: Gabi, a bolsa da Gia estourou. Naquele momento, parecia que eu estava em cima de um penhasco e alguém tinha empurrado. Assim, tchuf, sabe quando tu está se sentindo em queda livre? Assim, saiu o chão. Deus, 28 semanas, eu não sei em meses, 6 meses mais ou menos, eu acho que é isso. De 6 indo para 7 meses. Ou seja, é muito pequeno. E daí eu tinha que desligar, porque o avião ia decolar. E eu ia ficar sem falar com ela nos próximos 1h30. E eu desliguei, e daí eu sou pediatra, eu trabalho em UTI, e começou a vir imagens dos meus pacientes, sabe, dos prematurinhos. Começou a vir imagens dos bebês na minha mente, assim, de tudo que eu vejo essas famílias passarem, que é tão difícil, né? Meu Deus, que difícil, e a gente agora saindo de férias, e essa notícia, e o bebê, e a minha irmã, e meu Deus. E daí eu senti o Senhor falando: é um novo nível de confiança. E eu recebi aquilo, e eu entreguei para o Senhor, eu agradeci a Ele, e foi muito engraçado, porque quando eu entreguei essa paz, parece que o Senhor abraçou, assim, parece que o Senhor me abraçou o meu coração, e eu não senti mais nada. Mas nada de medo. Nada. E, gente, eu digo como pediatra, é uma das coisas que a gente mais tem medo.
de que aconteça alguma coisa assim para perto dos que a gente ama, né? Porque a gente vê o sofrimento, a gente vê o sofrimento da família. E o Senhor me abraçou naquele momento. E eu não senti mais nada de medo. Nada. E eu dormi o voo todo. E eu, quando acabou o voo, eu acordei e liguei para minha mãe. E ela disse, não, a gente está no hospital, está tudo bem. A Gi está sendo avaliada, ela vai fazer exames. E a gente tem que esperar, porque até amanhã são as principais horas para saber se ela vai entrar em trabalho de parto ou não. Senão a gente vai segurar o bebê. E eu orei com ela, a gente foi, né, descansou. No outro dia, ela me manda mensagem, Gabi, a Gi fez um ultrassom e não está tudo bem, parece que está descolando a placenta. E de novo, meu Deus, Senhor. E agora, Deus, eu orei, entreguei para o Senhor e logo veio a notícia. Não era, o exame estava enganado, está tudo bem. E eu disse, Deus, e agora? Eu sigo viagem, eu volto para casa, o que eu faço, Deus? E eu senti paz de a gente seguir viagem, que o Senhor ia estar cuidando dela. E nós fomos. E hoje já fazem quase 3 semanas que o bebê está bem quietinho dentro do forno. O Senhor está guardando a minha irmã, o Senhor está guardando a Nenê. Hoje já estamos com... Eu conto todo dia. Eu disse, Deus, todo dia eu vou levantar, eu vou te agradecer por mais um dia da Catarina no forninho. Hoje estamos com 31, mais uma. Então, é muito bom poder confiar e ouvir o que Deus está falando. Amém? E essa área da minha vida, aparentemente, foi uma prova que poderia ter sido muito grande, mas que foi fácil. Mas existem outras provas, minhas queridas, que não são tão fáceis assim. Tem algumas provas que eu reprovo, daí Deus tem que me botar lá no começo de novo, daí eu reprovo, daí eu tenho que voltar para o começo, daí eu reprovo de novo, e Deus diz, não murmura, eu murmuro. Então, não, eu sou humana, nós somos humanas, mas o Senhor quer nos levar a lugares mais altos. Amém? Por isso, vamos ler ali, continuar lendo o versículo 8, que diz assim, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se. Concentrem-se. Isso está mostrando que a gente precisa de um esforço em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Tem outras versões que dizem que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, exige de nós um esforço em bloquear nossa mente para o medo. Quando ele bater a portinha e quiser entrar, nós precisamos dizer que não é o teu lugar. Amém? Então o Senhor nos dá várias ferramentas. Nós já vimos que nós podemos lutar com as ações de graça, nós podemos lutar com o conteúdo dos nossos pensamentos, o que está dentro da nossa cabeça, o que a gente deixa ficar crescendo aqui dentro. Amém? Nós podemos lutar com a palavra, onde a gente ouve o Senhor dizer as verdades sobre nós. E isso tudo é porque o Senhor quer nos levar a lugares mais altos. Amém? Eu quero que a gente abra agora no último texto que nós vamos ler, que é em Abacuque 3,16. Abacuque 3,16. Abacuque era um profeta, chamado um dos profetas menores, e ele, no seu livro é curtinho, mas ele faz profecias duras, né, de tempos sombrios, de tempos difíceis. E no final do seu livro nós conseguimos ler algo muito interessante. Então, primeiro olha a situação que o profeta estava, no 16. Estremeci por dentro quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. O medo, ele chega, uma hora ou outra ele chega para a gente. Agora, a grande diferença é o que nós vamos fazer com ele. Amém? Então, olha o que ele diz. Depois disso, ele estava sentindo isso. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos,
Ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Nossa, eu amo esse versículo, eu acho ele maravilhoso. Aqui a gente vê uma situação de caos, não tem frutos, a colheita não deu certo, os animais morreram. Não é que nem a gente que daí vai no mercado e vai comprar alguma coisa. Eles dependiam disso, isso era a base da alimentação deles. Não colhia, não comia, né? E ele está vendo essa situação, como que vai ser? Como é que vai ser nos próximos meses? Com o que eu vou alimentar minha família? Como que vai ser? Mesmo nessa situação caótica, ele decide algo. Ele decide não olhar a força do vento. Ele decide olhar para Deus. E ele diz que mesmo assim, ele pode se alegrar no Senhor. Então, andar nesses lugares altos é sentir alegria no meio do desespero. Amém? É andar em lugares onde você está acima das circunstâncias, acima do que está acontecendo, acima dos ventos, acima das ondas. É um lugar mais alto, é um lugar de confiança, é um lugar de alegria. Eu me senti assim, com essa experiência com a minha irmã, né? Eu tinha tudo para estar desesperada, mas Deus, na sua bondade, Ele me permitiu andar em lugar alto. Eu pude ir, eu pude ter minhas férias, eu não precisei inquietar o meu coração por um segundo durante elas, porque Deus estava me fazendo andar em lugares altos. Ele estava me dando confiança plena de que Ele estava cuidando. E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Mas tem áreas da minha vida que Deus ainda está me ensinando como subir nesses lugares, que eu ainda sinto medo. Então agora eu quero que você pense no Senhor. Não é no meio da calmaria, não é no mar calmo, não é na situação onde está tudo tranquilo, é mesmo no meio do caos. Mesmo no meio do caos, Deus quer te levar a andar em lugares altos. Amém? Gostaria de pedir que os irmãos colocassem uma música e gostaria de te convidar agora a fechar os teus olhos e pedir, Deus, qual é o medo que o Senhor quer trabalhar hoje dentro de mim? Deus, qual é o lugar aonde eu estou, Senhor Deus, andando, não nos lugares altos, mas eu estou andando no meio das circunstâncias, reparando as circunstâncias, reparando a força do vento. Comece a sondar o teu coração. Comece a sondar o teu coração nesse momento e comece a entregar para o Senhor. Agora é você e o Senhor.